Muito bom estar aqui com vocês, né, mais uma vez. E pela segunda vez nesta amada igreja, trazendo a palavra, né? E eu agradeço aí, pastor, pela confiança, pela loucura também. Amém. Glória a Deus. E eu queria compartilhar com vocês nessa noite um pequeno texto que está aqui em Hebreus, para a gente abrir a pregação. Está em Hebreus 11:32. Hebreus 11:32 e depois o 39. Amém? Hebreus 11:32. Glória a Deus. Glória a Deus. Diz assim: o que mais posso dizer? O tempo é pouco para falar de Gideão, de Baraque, de Sansão, de Jefté, de Davi, de Samuel e dos profetas. 39. Porque creram. Todas essas pessoas foram aprovadas por Deus, mas não receberam o que ele havia prometido. Amém? Glória a Deus, Pai, em nome do Senhor Jesus. Que neste momento, Senhor, o Senhor possa nos dar essa forma base, Pai, em nome de Jesus. Ó Senhor, porque a partir deste momento, que o Senhor cresça em nós e em nós, Pai. Que a sua palavra, Senhor, venha tocar os nossos corações, mais uma vez, Senhor, porque sabemos que Tu és o centro, Senhor, das nossas vidas. Então, em nome de Jesus, nós pedimos, Senhor, que a sua presença seja ainda mais, Senhor, neste lugar, para a glória do Teu santo nome, em nome de Jesus. Amém. Eu achei muito interessante esse texto, porque Paulo começa falando, né, o que mais ele pode dizer desses homens. E se a gente for ver sobre a vida desses homens aí, se a gente for ver na Bíblia, são homens assim muito usados por Deus, né? Qualquer um deles que a gente for ver aqui que Paulo cita, né? Ou Gideão, ou Baraque, ou Jefté, Davi, então, misericórdia, não é só Deus mesmo. E ele diz que essas pessoas tiveram fé, porém não receberam de Deus o que Deus havia prometido. Amém? Glória a Deus. E como diz o texto aqui também, né? O tempo é pouco para se a gente for falar de cada um. O tempo é pouco, o tempo é muito pouco para a gente falar de cada um. Então eu quero falar apenas de um deles aqui. E queria falar sobre Sansão. Uma vez eu já preguei sobre Sansão, não sei se alguém lembra, mas eu preguei sobre Sansão. E Deus me levou novamente, né, a falar sobre Sansão. E porque a gente pode aprender, irmãos, a gente pode aprender muito, mas muita coisa com Sansão. Pode aprender coisa boa e pode aprender coisas não tão boas com Sansão, né? E a gente vendo a vida de Sansão, a gente pode pensar assim: por que coisas boas e coisas não tão boas, né? Porque muitas vezes, nós carregamos alguma coisa que não é para nós. E Sansão, vez ou outra, carregava alguma coisa que não era para ele, né? E vamos ver, né, quem foi Sansão em primeiro lugar. Sansão foi um juiz em Israel. Alguém sabia? Sansão foi um juiz? Sansão foi juiz em Israel. A gente vê a vida de Sansão e pensa assim: só foi um homem forte que foi lá e lutou com todo mundo, né? Mas não, Sansão foi juiz em Israel, né? E ele foi juiz numa época em que o povo de Israel vivia oprimido pelos filisteus. Então, Deus levantou Sansão para ele salvar o povo, né, de Israel dos filisteus. E é muito assim, interessante a história de Sansão, que a história de Sansão começa assim, começa dizendo assim, eu vou ler aqui em Juízes 13, 1, começa assim, os israelitas
voltaram a fazer o que o Senhor reprova. E por isso o Senhor os entregou nas mãos dos filisteus durante 40 anos. Legal, né? E o povo voltou a fazer o que Deus reprovava. E por isso foram entregues nas mãos dos filisteus durante 40 anos. Então, dando sequência na palavra, um dia veio um anjo do Senhor e fala para a mulher de Manoá. Manoá era o pai de Sansão. Fala para a mulher de Manoá assim: você vai ficar grávida e vai ter um filho. Porém, ela era estéril. Mas a palavra de Deus se cumpre, sempre se cumpre. E ela tem um filho. Coloca o nome desse filho de Sansão. Amém? Passa-se um tempo, pulamos para o versículo 24, e ele diz assim: Deus abençoou Sansão. Maravilha, Sansão nasceu, Deus abençoa Sansão. No versículo 25, já vai dizer assim: Sansão estava em um campo entre duas cidades, quando começou a sentir que o Espírito de Deus o guiava. Ou seja, no início da vida, Sansão era um homem abençoado por Deus e guiado pelo Espírito Santo. Amém? Sansão era um homem abençoado por Deus e guiado pelo Espírito Santo. E até aqui a vida de Sansão estava show de bola. Promessa cumprida. Deus abençoa Sansão. O Espírito de Deus guia Sansão. E os planos de Deus correndo conforme Deus queria que corresse. Amém? Vamos trazer para o dia de hoje. Tem alguns momentos nas nossas vidas que a gente começa a pegar coisas, a segurar coisas que não nos diz respeito, que não é para nós, né? E em algum momento da vida de Sansão ele começou a fazer exatamente isso. Começou a pegar para ele coisas que não eram, que não dizia respeito, né? Que não diz respeito àquilo com que Deus quer para a nossa vida. E a gente teimoso, segura e teima com Deus. Amém? A gente reter coisas que não são tão boas, para as nossas vidas, né? E mesmo Deus falando assim para a gente: meu filho, solta isso aí não é para você. A gente continua segurando. Por quê? Porque somos teimosos, né? Nós somos teimosos, ou pense e um pouco teimoso, né? Às vezes, irmãos, a gente segura para a gente um sentimento de raiva que era para a gente não reter no nosso coração. Às vezes é uma mágoa que você tem de alguém, né? Às vezes até uma procrastinação. Você sempre fala: eu vou começar isso, e nunca começa, e vai só jogando para frente, vai jogando para frente. Isso é uma coisa também que a gente não deve segurar. Amém? Às vezes é um perdão não liberado, não liberamos o perdão, seguramos isso para a gente. Tem coisas que nós devemos soltar, largar, não podemos segurar esse tipo de coisa. Amém? Amém. Outras vezes nós até fazemos justiça conforme o nosso querer, porque nós somos um povo imediatista, somos, né, imediatistas. O que seria imediatista? É para agora, é para já, é para hoje. Até vou contar um testemunho aqui de uma moça que eu estava conversando com ela. Ela disse assim para mim que quando ela era novinha, Deus falou para ela que ela ia ter um filho através de uma irmã da igreja. Falou que ela ia ter um filho. E ela falou assim, e passaram-se 20 anos. E nesses 20 anos ela casou e não teve filho. Porque ela ia no médico e o médico falava para ela: você é estéril, você não pode ter filho. Você não pode ter. Problema nas trompas, no ovário, no filho. Até que ela casou com um homem da igreja também. Esse homem ficou sabendo que ela não podia ter filho, porque é marido, né? Queria, porque queria, ela não podia ter. Saiu com outra mulher e teve filho com outra mulher. Ela largou dele, veio ela da Bahia, veio embora para cá.
ficou aqui 3 anos. Encontrou outro marido da igreja também, começaram a orar os dois juntos. Passou-se um tempo, ela falou assim, começou a se sentir mal. Se sentir mal, foi no médico, pediu um remédio para o médico que ela sempre tomava, e o médico falou para ela assim, ó, esse remédio eu não posso te dar, porque é um remédio abortivo. E se você estiver grávida, você vai abortar. Aí ela falou assim para ele, eu não posso engravidar. Já faço isso aí, ó, já tem 20 anos que eu sei disso, que eu não posso engravidar. Aí ele falou, não, mas em todo caso vamos fazer o teste. Fez o teste e 4 meses de gravidez. Olha que bênção, né? Então, Deus é maravilhoso, é perfeito. Não existe nada que Deus não possa fazer, amém? Amém. E ela estava retendo essa coisa ruim para ela, né? Ah, eu não posso, mas Deus pode. Glória a Deus. E muitas vezes, aqui ó, eu até marquei, estamos convictos de que tudo está certo na nossa vida. Tudo. E por isso nós não deixamos Deus fazer mais nada por nós. É nós que queremos fazer. Nós corremos atrás, nós buscamos, nós ficamos que nem barato para lá e para cá e não resolve nada se não deixarmos Deus agir, não é verdade? Vamos voltar aqui à vida de Sansão. Certa vez Sansão desceu a uma cidade filisteia e encontrou ali uma moça, né? Assim que ele viu aquela moça, bateu os olhos nela e falou, é essa que eu quero para eu casar. Voltou, falou, pediu o pai dele ir lá pedir ela em casamento. Os pais deles até falaram para ele assim, mas por que você quer essa moça aqui? No nosso meio tem tanta moça, por que você não pega uma aqui, né, dos nossos parentes, enfim, aqui dos nossos vizinhos, aqui tem tanta moça bonita aqui no meio de Israel, por que você quer justo uma filisteia? Só que a Bíblia diz que essa moça era propósito de Deus na vida de Sansão. Amém? Essa era a propósito de Deus, porque Deus queria começar a cumprir seu propósito na vida de Sansão, cumprir um plano para livrar Israel dos filisteus através desse relacionamento de Sansão, desse casamento. E até aí, irmãos, tudo certo, Sansão estava seguindo os planos de Deus perfeitamente. Ele foi, encontrou uma moça filisteia, que em tese não era para ser, mas Deus tinha esse plano na vida dele. Estava correndo tudo conforme Deus queria. Tudo certo. Amém? Glória a Deus. Agora eu pergunto para vocês, na nossa vida hoje, está tudo certo conforme Deus quer? Está tudo certo conforme Deus planejou para nós? Temos certeza? Ou nós estamos dando um jeitinho? Amém. Nossa, que silêncio. Glória a Deus. Aí antes do casamento, Sansão estava andando também no meio das vinhas, descendo para essa mesma cidade. Veio um leão para atacar Sansão, e ele pegou o leão, despedaçou o leão, matou, deixou lá na beira do caminho, deixou lá para fora, jogado no mar. Alguns dias depois, Sansão descendo ali, a Bíblia diz que ele se desvia do caminho para ver o leão que ele havia matado. Ele estava andando no caminho, estava indo para a cidade, de repente ele lembrou, matei o leão. Aí eu fui o caminho, ele está indo aqui, aí matei o leão, ele foi para cá, saiu do caminho. Amém? Amém. E olha que interessante. Só nesse pedacinho, Sansão saiu do caminho para ver o leão. Aí, ele se desviando, chegou lá, encontrou dentro da carcaça do leão um enxame de abelha e mel, muito mel. Porém, ele era um nazireu, ele era uma pessoa separada para Deus, ele não podia tocar em nada que fosse morto. Além dele tocar, ele pegou o mel e comeu. E além de tudo, ainda foi lá e deu um pouquinho para o pai dele, para a mãe dele, e falou assim, come aí, é mel, bom demais, pode comer, não tem nada não. Só que ele não falou para os pais dele que estava vendo um leão morto, né? Não falou. Então nessa noite, irmão, nós temos que ter muito cuidado para a gente não sair do caminho. Por quê? Pode causar coisa muito ruim nas nossas vidas sair do caminho, né? Esse de Sansão tocar nesse leão, a Bíblia não diz, mas eu creio que aí já
Não vou dizer que desfez a aliança, mas já quebrou um pedaço dela com Deus. Amém? Mas a gente fala assim, né? Não, mas eu só vou ali. Vou dar uma olhadinha aqui, vou dar uma espiadinha nesse site, vou dar uma olhadinha ali naquele irmãozinho que está ali embaixo, caído, né? Mas é assim, irmãos, assim como uma flecha percorre em direção reta até o alvo, é assim que nós devemos também percorrer o nosso caminho até Jesus. Porque Jesus é o nosso alvo, né? Nós não podemos nos desviar do caminho. Se tiver alguém ali que desviou, a gente não precisa se desviar do caminho também. Chega, estende a mão, né? Falou, irmãozinho, dá sua mão aqui. Vem para cá, filho, você está fora, né? Não pode? Amém? Amém? Não nos desviemos do caminho. Vamos prestar muita atenção. Chegando na casa dessa moça, e Sansão casou com ela e deu um banquete. Um banquete assim, gigantesco, diz, né? Diz que deu um banquete muito grande, a Bíblia diz. E naquela época, irmãos, era costume das pessoas fazerem adivinhações. É assim. Aí eu li isso aqui que Sansão fez uma adivinhação, aí eu fui pesquisar, né, sobre isso. E eu tenho uma Bíblia de estudo lá em casa e diz assim que era costume da época fazer adivinhações, né? E Sansão foi lá, né, e fez a festa. 7 dias de festa. 7 dias de festa, que era o costume da época. Fazer 7 dias de festa. Amém? Aí eu creio que Sansão falou assim, ó. Por que ele fez essa adivinhação? Aí, eu estou conjecturando, tá, irmão? Pelo amor de Deus, não está escrito na Bíblia isso não. Aí eu creio que Sansão falou assim, ó. 7 dias de festa. Eu bancando tudo isso aqui. Sozinho, só eu. Né? Não pedi um kit churrasco para ninguém. Não chamei ninguém aqui. Né? Não pedi nada, eu estou bancando. O preço da carne está um absurdo. Eu vou ter que pagar isso aí. E aí ele pensou, já que é costume mesmo do povo hoje, eu vou propor uma adivinhação para esse povo e vou ganhar aqui umas peças de roupa. Assim eu não vou ficar casado mesmo, vou ganhar umas peças de roupa, não preciso comprar roupa, pego o dinheiro dessas roupas aí, vou fazer o quê? Pagar no cartão de crédito, né? Eu comprei essas carnes, tanta coisa, bebida, enfim. Amém? Juízes 14, vamos ler aqui, ó, Juízes 14, 12 e 13. Juízes 14, 12 e 13. Acharam? Aí está escrito assim, ó. Vou propor-lhes um enigma, disse-lhe Sansão. Se vocês puderem dar a resposta certa durante os 7 dias da festa, então eu lhes darei 30 vestes de linho e 30 mudas de roupas. Se não conseguirem dar a resposta, vocês me darão 30 vestes de linho e 30 mudas de roupa. E eles dizem assim, proponha-nos o seu enigma, disseram. Disse ele então, do que comeu saiu comida, do que é forte saiu doçura. E durante 3 dias eles não conseguiram dar a resposta. Amém? Agora vamos a um ponto chave aqui. Eu creio que Sansão não precisava fazer isso. Amém? Mas como era costume da época, e Sansão já tinha isso com ele, estava dentro do coração dele, ele não largava os costumes da época. Ele não soltava as coisas, ele não largava. Né? Ele podia ter deixado de lado isso aí, ele podia ter largado esse costume, mas ele não largou. Mas é como eu disse no começo aqui. Às vezes nós seguramos coisas, nós retemos coisas que não é para nós. E Sansão, nesse momento, ele estava retendo mais uma coisa que eu não precisava, né, estar com ele. Amém? E por causa dessa adivinhação aconteceu algo assim. Começou uma guerra sem fim na vida de Sansão. Porque como eles não conseguiram adivinhar, eles foram até a mulher de Sansão e começaram a pressionar a mulher de Sansão.
e falava: olha, você vai lá e pergunta para ele, o que é essa adivinhação? Porque ele está tirando sal da nossa cara. Ele vem de lá do meio dos israelitas lá, e vem aqui e começa a tirar sal da nossa cara, fazer adivinhação, enfim. Não, isso não é certo. Você vai lá e pergunta para ele. E a mulher ia lá e perguntava para ele, e ele não dava a resposta. E a Bíblia diz que ela chorava todos os dias durante o casamento. 7 dias de casamento, 7 dias de choro. Brincadeira, né, irmão? Misericórdia. E foi passando dias, foram passando dias, até que um dia Sansão se cansou e falou assim para ela: não, tá bom, vai, eu vou te falar a resposta. E falou a resposta. E aí ela, sabendo a resposta, foi lá e falou para aqueles moços lá, aqueles 30 moços, qual era a resposta. E eles já correram, né? Agora ela sabia, correram lá e falaram para Sansão: olha, significa isso. Sansão ficou bravo. Por quê? Porque ele se sentiu traído por essa mulher, né? Mas já veio na cabeça dele o que ele ia fazer. Mas Deus é tão misericordioso, Deus conhece o nosso coração, Deus conhece o nosso pensamento, e mesmo com aquele plano de Sansão, a Bíblia diz que o Espírito de Deus fez com que Sansão ficasse forte, descesse, né? E descesse até a cidade, matasse 30 homens, trouxesse as roupas deles, as vestes, e desse para aqueles rapazes, para aquelas pessoas ali. E depois disso, Sansão, acabado de casar, deixou a mulher lá na casa do pai dela e foi embora para a casa do pai dele, porque ele estava muito, mas muito curioso com o que estava acontecendo. Está bem? Agora eu pergunto para os irmãos aqui, hoje em dia, nós também às vezes fazemos coisas sem pensar. Eu creio que Sansão fez isso talvez um pouco sem pensar. E às vezes a gente faz coisas sem pensar também, por brincadeira, às vezes a gente faz, né? Fala com uma pessoa, por brincadeira até, e dependendo do que a gente fala, irmãos, dá um problema muito grande, né? Às vezes a gente fala que não tem, não sei, dá uma rodinha de amigos ali, e quase ninguém liga para Deus. Eu vou ali também, vou entrar no meio, vou fazer umas piadinhas, eu vou falar, e é um problema muito grande a gente fazer uma coisa dessa. E a gente fazendo isso vem sobre a gente, não vou dizer a ira de Deus, mas vem sobre a gente como é que eu posso falar? Consequências daquilo que a gente fez, né? Consequências daquilo que a gente fez. E quando as consequências chegam, o que a gente faz? Ô Senhor, por que isso? Não é possível. Eu faço tudo certo. Eu vou na igreja, eu dizimo, eu oferto. Eu ajudo o pastor, eu vou para cá, eu vou para lá, enfim, eu sou um obreiro na igreja. De vez em quando eu até prego. Por que sobreveio isso sobre mim? Tiago 3, 8 e 9. Porque às vezes, palavras que a gente diz destroem uma vida. Às vezes, uma palavra, não precisa ser uma frase, uma palavra que a gente diz destrói uma vida. Então, diz ali Tiago 3, 8 e 9. Deixa eu achar aqui. Amém, irmãos? Estão entendendo? Amém. Tiago 3, 8. Diz assim, a língua, porém, ninguém consegue domar. É um mal incontrolável, cheio de veneno mortífero. Com a língua bendizemos ao Senhor e Pai, e com ela amaldiçoamos os homens feitos à semelhança de Deus. Por isso, irmãos, muito cuidado sobre o que a gente fala e para quem a gente fala. Amém? Glória a Deus. Passou o tempo, Sansão voltou ali na casa daquela mulher que ele tinha abandonado lá já, tinha deixado a bocadinha lá, a Deus dará. Voltou lá, falando, hoje, vou para as núpcias, casei com ela, enfim, só porque eu deixei ela aí abandonada, não tem nada a ver, né? Chegando lá, o pai dela falou assim, não, eu achei que você tinha ódio dela e dei ela
para o seu padrinho de casamento. Dei ela para o seu padrinho. Mais uma vez a ira tomou conta do coração de Sansão. O que ele fez? A palavra diz que ele caçou 300 raposas. 300. Amarrou umas tochas de fogo no rabinho das coitadas assim e soltou no meio do trigo. O pessoal queimou tudo. E ainda ele disse assim, ó, olha o que ele disse: dessa vez, eu não sou responsável pelo que eu fizer para os filisteus. Meu irmão, misericórdia. Como uma pessoa em sã consciência já pensou num plano desse? Eu vou queimar toda a comida desse povo. E ainda fala assim, ó, dessa vez eu não sou responsável. Então quem seria responsável? Misericórdia, né? Só Jesus. Porque ainda no seu coração ele estava segurando a raiva. Ele não tinha ainda deixado Deus fazer as coisas do modo de Deus. Sansão, né? Queria porque queria se vingar. E ele fazendo isso, os filisteus ficaram sabendo que foi ele, foram lá e fizeram o quê? Queimaram a esposa dele e o pai. E Sansão mais uma vez, aí ele falou assim, ah é? Vocês estão com brincadeira? Peraí. Foi lá e a Bíblia diz que ele matou muitos filisteus. Muitos. E isso, né? É assim, ele fazia uma coisa, os filisteus davam um troco. Ele ia lá, fazia de novo, os filisteus davam um troco. Eu creio, irmãos, que esse não era o propósito de Deus na vida de Sansão. Mas como ele estava fazendo as coisas por sua vontade, pelo seu querer, né, do jeito que ele queria, e guardando mágoa no coração, ele estava guardando raiva no coração, segurando coisas, irmãos, que não era para ele segurar, retendo coisas que não era para ele reter. Amém? Amém. Glória a Deus. Aleluia. Tinha outra coisa também que Sansão tinha sempre com ele, irmãos. Ele era muito fraco, não podia ver uma mulher. Não podia. Eventualmente, de lá das filisteias lá, então, misericórdia, era descer lá naquela cidade e pronto, já arrumava o crente. Sansão era um cara que não podia olhar para as filisteias de jeito nenhum, né? E numa dessas, ele vai lá e volta, conheceu uma mulher chamada Dalila. Essa sim, ao contrário da primeira, não era propósito de Deus na vida dele. Essa não era propósito de Deus. Amém? Mas Sansão, a Bíblia diz que Sansão se apaixonou por essa mulher. Olha que coisa, irmãos. Uma filisteia, mais uma. A Bíblia diz que Sansão se apaixonou por essa mulher. E assim, a gente sabe, depois que ele conheceu Dalila, todo mundo sabe o que aconteceu, né? Ela foi, descobriu como que podia terminar com a força dele, foi lá, cortou o cabelo, chamou os filisteus, furaram os olhos deles, enfim. Mas assim, eu creio que Sansão podia ter feito muito. Ele fez muita coisa, matou muitos, mas não libertou Israel dos filisteus. Eu creio que Sansão podia ter feito muito mais, mas muito mais, né? Se ele tivesse deixado Deus trabalhar do jeito que Deus queria. Mas como Sansão, ele era assim, forte fisicamente, mas eu creio que Sansão tinha uma mente muito fraca, né? Onde ele andava segundo a vontade dele, tudo que ele queria fazer, ele fazia. Por quê? Porque apesar de ele fazer coisas por ele mesmo, Deus tinha uma misericórdia tão grande dele, irmãos, que toda vez que ele enfrentava os filisteus, ele ficava forte de uma maneira que não havia quem pudesse pegar esse homem, né? E ele matava os filisteus e voltava para casa de boa, tranquilo. Mas a partir do momento que ele conheceu Dalila, ele contou o segredo dele, aquela aliança que ele tinha feito com Deus, aí foi quebrada de vez. Aí cortou os cabelos, aí ele ficou fraco mesmo, pensando que ele ia mais uma vez, né, se livrar, e Deus não deu. Também todo mundo conhece a história de Sansão no final. Se não conhece, lê lá, igual o resultado do Roberto, lê lá, está na Bíblia, lê lá. Amém?
Glória a Deus. Amém. Olha, então, eu escrevi assim, ó, por não abandonar aquilo que tinha convicção de que estava certo, por ele não deixar Deus fazer as coisas da maneira de Deus, não largar certas práticas ou certos sentimentos, Sansão acabou de uma maneira terrível. Amém? E que nessa noite nós não sejamos assim como Sansão, né, irmãos? Nós possamos abandonar tudo aquilo que nos leva a odiar, enfim, a ficar triste, né? Nós possamos deixar todas essas coisas nas mãos de Deus, pedir para Deus, Senhor, tira isso de mim. Eu não quero ter um fim assim, igual a Sansão, misericórdia. Que Deus possa nos usar da vontade dele, do jeito que Ele queira, né? Onde Ele queira. Porque Deus, Ele nos ensina, hoje, Ele nos ensina a amar nosso próximo, né? Orar pelos nossos inimigos. E quem é o nosso maior inimigo? Quem é o nosso maior inimigo? Nós mesmos. Nós somos o nosso maior inimigo, né? Então vamos deixar tudo aquilo que é pequeno, tudo aquilo que é, né, insignificante nas mãos de Deus, né? Para que Deus possa fazer grandes coisas por nós. Porque a palavra de Deus diz que Ele tem coisas grandes e firmes que ainda nós não sabemos, né? Amém? Amém. Aí, como da outra vez eu contei aquela história aqui da porta, que Jesus estava lá dentro, todos, né? Eu queria ilustrar essa pregação com uma pequena história também. Estou igual Jesus, cheio de parábola. Conta uma história que certa vez tinha numa casa tinha um vaso assim, muito caro, muito caro. E conta que a mãe morava mãe, pai e filho nessa casa. Um filho, a mãe e o pai. E certa vez a mãe estava numa máquina lá costurando uma roupa. Daqui a pouco chega um menino com um braço dentro daquele vaso, caríssimo. A mão dentro do vaso, chegou para a mãe e falou assim: mãe, olha, minha mão não sai daqui. Aí a mãe olhou assim para o menino, olhou para o vaso e falou assim: não, meu filho, peraí, tira essa mão daí, pelo amor de Deus. Não pode, tira a mão daí. Eu acho que ela pensou, esse vaso é muito caro, né? Tira a mão. Aí ela segurou no vaso e falou para o menino: puxa, o menino puxar e nada na dele sair, nada na dele sair. Aí ela teve uma brilhante ideia: vou chamar o pai. O pai, né? O pai resolve. Chegou lá, o homem olhou aquele vaso, olhou a mão do menino e falou assim para ele: já sei, vamos jogar óleo aí. Aí jogou óleo, e puxa, e passou tudo quanto é tipo de lubrificante, enfim, e nada do vaso, nada do menino conseguia tirar a mão dali, porque o vaso ele era grande assim, o pescoço bem fininho, né? E a boca maior. Então a mão dele entrou e não saía mais. E o homem ficou pensando. Daqui a pouco deu um insight, igual diz o Jadson, né? Deu um insight nele. Ele tinha uma moeda no bolso, uma moeda muito valorosa. Suponhamos que seja, hoje, lógico que a gente não tem uma moeda de R$200, né? Suponhamos que seja uma moeda de R$200. Aí ele pegou aquela moeda, olhou para o menino e falou assim: meu Deus, eu daria até essa moeda para esse menino tirar a mão de dentro desse vaso. Aí escutaram assim, ó, plim, lá dentro do vaso, e o menino tirou a mão. Aí ele falou assim: o que você está fazendo? Por que agora você conseguiu tirar a mão? Ele falou: não, pai, eu estava segurando uma moedinha aí dentro, que ela caiu. E agora você vai me dar essa daí, eu soltei ela, né? Amém? É uma história muito assim, né? Mas é uma história legal. Sabe o que me levou a essa história? É assim, ó. Deus tem para nós muito mais do que aquilo que pedimos e o que pensamos. Por isso, se a gente largar aquela moedinha, né? A gente vai tirar a mão de dentro do vaso e a recompensa vai ser muito maior. Amém? Eu agradeço a oportunidade de nós Jesus.